Meu nome é Raul Rawacate, sou o representante da aldeia Burtina Marradu, que é uma aldeia fundada pelo meu bisavô. Então, pela parte do Homem Branco, criamos um projeto de educação e cultura indígena Maurerri, que leva o nome do meu avô. Então, nessa posição do projeto Maurerri, foi escolhido também para assumir o presidente do Conselho de Educação Indígena. Então, o que eu quero dizer assim, para deixar bem claro, que a formação do povo Carajá, né, que mudando de etnia para etnia muda muito. Cada um tem um costume diferente. E o povo Carajá, eu observei muito que nós somos muito fechados. E, assim, explicando, acho que melhor, a formação do nosso povo Carajá é como se fosse do homem branco. Como tem a área de história, de antropologia, então o mundo Carajá é formado dessa forma. Eu fui criado num mundo assim de duas partes diferentes. Pelo lado paterno, bisavô era um guerreiro. Agora pelo lado materno é de historiador e cacique. E cacique no nosso costume Carajá é hereditário. Ele nunca é passado assim, de uma forma tipo eleição. Então ela é hereditário, é escolhida entre 5 crianças, a criança que tem mais capacidade de liderança. Então a formação do Carajá sempre foi assim, né? Em sequência de conhecimento, em tudo. Então pelo pouco de estudo que eu tive de conhecer assim, o mundo do homem branco, fui morar com um antropólogo indigenista durante 8 anos, com o Gerson Puticâmara. Então ali eu observei muito que a diferença que eu vi o conhecimento de falar com uma criança, da educação, é que uma é escrita no papel, a outra é falada oralmente. Só aí que eu vi diferente. Mas a forma de formação da educação é igual. Então meu avô preocupou muito pela forma, disse que eu fui a referência do projeto, que estava afastando o costume nosso. O costume Carajá ele é muito fechado, como eu estava dizendo, casa sem se conhecer, rapaz e moça nunca se misturam assim, nas brincadeiras, em atividade nenhuma. Depois de casado que vem ter contato com a mulher, né? Marido e mulher, mas só que antes disso isso não existe. E que com o passar do tempo isso veio mudando. Então isso assustou meu avô, né? De ver que a liberdade veio muito dentro da comunidade Carajá. Mas por aí eu observei muito que o estudo ela complementa o conhecimento. Que se o povo índio se envolver com a sociedade envolvente, ele tem que conhecer também o lado do homem branco. Por que ele tem que conhecer? Porque na minha observação eu já vi assim, que se nós fôssemos alfabetizados, souber assim, saber ler e escrever, nós não tínhamos pessoas para estar falando por nós. Nós não tínhamos perdido o que perdemos. Então nós tínhamos a nossa capacidade de ter a nossa própria administração. Então por aí eu vi que o índio querendo ou não querendo tem que se valorizar pelo lado do estudo. Mas isso não quer dizer que ele tem que deixar de ser índio, não, muito pelo contrário. Ele tem que fortalecer o seu lado índio. Então eu peguei muito do meu avô, como eu estava falando assim, que pelo lado materno, a minha família é de historiador. Então eu falava muito assim, que se eu chegar de visitar uma aldeia que é mesmo do povo Carajá, que é da minha família, é tipo assim, Goiânia São Paulo. É uma comparação. Eu vou para lá, a aldeia de lá, eles têm um hábito diferente na alimentação, de falar. Não é por isso que eu vou chegar a falar para eles que estão errados na maneira de falar ou de se alimentar. Não, eu só tenho que respeitar o costume daquele povo, né? E também não me deixar me envolver. Então cresci nessa formação. E que observando pelo lado do homem branco, não tem essa diferença. E aí eu vi que assim, que nenhuma das duas é importante, as duas são importantes, porque uma complementa a outra. Porque aí passei a observar assim, como meu avô falava, passa a conhecer melhor, a respeitar os dois lados. Então dessa forma foi feito o projeto Maurerri. Agora pelo lado de outra aldeia, como é uma das maiores aldeias hoje, que é a aldeia Santa Isabel, que fica na ponta sul da ilha, eu vejo com tristeza.
não só pelo lado do povo Carajá, mas a população indígena no geral, né? Que se valoriza muito no conhecimento do estudo, de falar bem, de se formar, mas só que pelo lado da cultura ele deixou para trás, ele desvalorizou o seu costume. Então isso é muito ruim. É verdade que o estudo é bom, mas só que ele não pode deixar o seu lado índio, ele tem que passar a valorizar, passar a conhecer melhor. Então só assim ele vai ter o domínio próprio da sua própria aldeia. Do contrário, ele vai ficar perdido como nós estamos vendo hoje. A dificuldade com o problema de, começando pelo alcoolismo, prostituição, desrespeito com os mais velhos. Então isso aí é uma tristeza. E já não se ouve mais os idosos. Porque para mim, assim, de aprender a falar o português foi com 10 anos de idade. Então hoje eu agradeço muito o meu avô, né, de não ter me incluído tão cedo na formação da sociedade envolvente. Não é por não querer não, mas se eu tivesse pegado português lá desde pequeno, eu não tinha esse conhecimento pouco que eu peguei dele. Então eu agradeço muito meu avô por esse conhecimento, de que hoje, mesmo morando assim, no centro da cidade, eu nunca deixei de ser índio, continuo sendo o que sou, respeitando, valorizando meu costume, não me envergonhando do que sou, né, da aparência. Eu me orgulho de ser índio, de estar falando a minha linguagem, de ter a minha alimentação. Morei em Goiânia 8 anos, não casei por respeito ao costume diferenciado, porque o meu costume é outro. Não é porque achar uma menina bonita que eu vou chegar a me envolver com ela, para depois, com o tempo, ver o desgaste do choque cultural diferenciado. Isso aí eu tinha medo. E o que está acontecendo muito hoje. Hoje eu vejo isso muito acontecendo. Seu Raul, o senhor está falando dessa diferença, né, da forma como o senhor foi criado, da cultura tão presente na vida do senhor. Como o senhor percebe a nova geração da aldeia aqui, dos índios, com essa relação com a cultura? Olha, a nova geração eu observo como eu acabei de falar, porque mesmo falando português bonitinho, se vestindo, tendo esse contato com a cidade, os adolescentes, eles não deixam de deixar aquele índio ser dentro dele ainda preserva aquele índio, né? Então tenho observado muito isso, mesmo que tenha aquele envolvimento tão forte, mas o sangue índio está presente. Eu não vou citar nome, mas para minha tristeza, o que eu temia que fosse acontecer comigo, eu ouvi por 2 vezes, de um que é da minha idade, que se envolveu com a não índia, de depois de 30 anos de casado falar assim, que ele não sabia se estava na aldeia ou se estava na cidade. E vim falar das filhas, então isso aí é muito triste de ouvir isso. Que meu avô, como eu falei anterior agora, que se eu chegar numa aldeia Carajá, distante daqui uns 200 quilômetros, lá o hábito dele é diferente. Mas não é por isso que é da minha família que eu vou chegar aqui e está errado. Não, eu tenho que respeitar aquele costume. Aí já falava assim, que se minha esposa se alimenta de uma forma diferente, eu nunca tenho que falar para ela que ela está errada, que não é dessa forma. Não, eu tenho que respeitar o costume dela. Então por aí eu vi isso de uma forma muito forte. Tanto é que hoje não é assim por desgostar da mulher não índia, mas o que eu temia, o que eu previa, assim, passei a estar presente no acontecimento da fala de um parente, e que na minha pessoa hoje eu vejo assim, que vivo bem. Já vai para 37 anos que estou junto com minha esposa, sem problema. Aí me pergunta como é que é o relacionamento assim do dia a dia, da alimentação. Aí coloco uma frase assim bem rápida para assim ser entendida. É de comer peixe assado com mandioca assada, ali nós almoçamos e jantamos, ninguém fala nada. Aí ao contrário, se eu tivesse casado com a menina que não é índia, com o tempo ela vinha querer comer arroz com feijão, bife, salada e outras coisas, que não é do nosso costume. Então é dessa forma que eu observo o envolvimento do jovem índio no geral, e que para minha tristeza sim, até agora eu não vi um casal passar assim de 10 ou até de 5 anos de índio no índio junto. Todos estão separando. Eu quero perguntar para o senhor assim, o senhor falou que o senhor aprendeu muita coisa com o seu avô, Mauro até os 10 anos, e antes o senhor falava português. E que isso é muito importante,
para a vida do senhor. Então, e esse conhecimento é todo oral, é uma oralidade. E os jovens de hoje não estão ouvindo os mais velhos, como o senhor falou antes. Será que eles não estão ouvindo os mais velhos? É porque os mais velhos de hoje não sabem o que é o mundo branco, não conseguem explicar. Porque antigamente os mais velhos explicavam tudo da natureza para eles, tudo que eles queriam saber tinha uma explicação. E hoje tem um mundo com internet, um mundo muito diferente, e eles não conseguem explicar, então eles não se espelham, eles não têm assim eles não acreditam no que os mais velhos estão falando. Assim, os mais velhos não têm o conhecimento do mundo atual para passar. Seria assim? Seria mais ou menos isso? A oralidade não tem essa oralidade, está acabando, eles não querem ouvir? É assim? Isso pode ser a raiz dos problemas também? É uma coisa que também observo muito, né, nesse conhecimento, porque quando era criança, hoje tem um mundo começando a televisão, internet, o mundo da tecnologia avançada. Cada ano é um acontecimento e os meninos índios já estão acompanhando. Então, na minha formação do passado não foi assim. Por 8, 9 anos já estava começando a entender. Eu lembro que meu avô ele colocava esteira no terreiro e nós deitava lá e ele começava a contar, às vezes de mito ou de formação da aldeia, ou de qualquer formação de trabalho na aldeia. Então isso aí era a sequência toda noite, né? Às vezes dormia na esteira ouvindo ele. Então através disso eu peguei muito, assim, de contar para meus filhos quando era pequeno, sem assim perguntar, né? Aquilo foi gravando. Então quando eu falei assim que uma complementa a outra, aí já jogo para as pessoas que trabalham com igreja, que todo mundo já enxerga melhor, né? Que é tipo qualquer igreja. Quando um padre ou um pastor pega a Bíblia, ele só escreve algumas frases ali, mas de lá ele tira tudo. Ele tira todas as palavras que estão na Bíblia. Então o conhecimento do povo Carajá no passado era assim. O conhecimento dele era oral. Então é por isso que eu valorizo muito o estudo na base da escrita, lendo, e que hoje, infelizmente, o índiozinho, tanto Carajá como não Carajá, que é outro povo, eles passam a valorizar muito o mundo da tecnologia, como a internet, a televisão, principalmente a televisão. Que a televisão hoje eu observo assim, que tudo que acontece ali, todos querem acompanhar. Principalmente no vestimento, na aparência. Então isso aí é muito ruim. Quando eu era assim, mais para trás, não conhecia a TV, eu tinha o pensamento de estar lendo, conhecimento da leitura, mas muito diferente. Como acabei falando do José Mário de Vasconcelos, é história assim que foi no passado tinha e que hoje ninguém interessa por isso. Então essa é a forma que o índiozinho mesmo vai procurando se afastar. Então o projeto Mauriri nós temos aqui, meu avô idealizou assim. Eu estou à frente desse projeto, vai para 16 anos, e a minha preocupação é isso aí, de não deixar afastar, porque o mundo da tecnologia ela é muito forte. A danceteria é o que mais atrai as crianças. E dentro da danceteria, já o que vem? O alcoolismo, o cigarro, a prostituição de menor. Então tudo isso acontece ali dentro. Então, isso aí é uma realidade muito triste. E que no nosso mundo Carajá no passado não era assim. Então o jovem carajazinho, já assim, numa reunião que nós temos um projeto de intercâmbio cultural, assim, sempre convido os mais velhos, né, para contar de que forma que é o passado do mundo Carajá para o mundo atual do jovem. É assim, de colocar um som de um lado e a nossa canção do Carajá de outro. O jovem vai preferir ir para o lado do som não indígena. Então, essa é a realidade nossa. Seu Raul, dentro dessa realidade que você está falando, o que você acha que a psicologia, o psicólogo, a forma como ele pode atuar e o que você espera que ele pode auxiliar nessas dificuldades aí? Olha, eu, assim, eu observo muito na forma de falar que eu sempre lembro do meu avô. Ele sempre falava assim para mim: olha, meu filho, quando você for numa reunião, nunca fala assim que você já aprendeu tudo, que não precisa ouvir, que você já tem esse conhecimento. Não, cada dia é um aprendizado. Às vezes tem um mais jovem que tem um conhecimento acima do seu, então é bom ouvir. Então o que o meu avô falava assim é uma experiência que envolvendo os dois lados. De um lado que é o do homem branco, né? Então a psicologia eu observo assim, é como se fosse aquele velho idoso que tem aquele conhecimento de falar, né?
de orientar o jovem, de não deixar acontecer, né? E que no passado tinha isso, que falava. Então a minha mãe mesmo falava assim para mim, que nós tínhamos um tio-avô que chamava Maloíri, diz que ele era tipo, como é falado, psicólogo, né? Então ele falava assim, olha, quem tiver necessidade, vai fazer sua necessidade para não ter desculpa de sair para não ouvir. Então, tudo isso que ele fazia, começava a falar dele, terminava assim, cedo 8 horas, terminava 3, 2 horas. Então a formação desses meninos, até dos casados, vinha dessa forma de conhecimento da pessoa que conhece. Então, observando assim, meu avô falava muito que o lado do homem branco é da mesma forma. Que às vezes compara assim, fala, mas é que nem o homem branco. Só que aquele homem branco que faz errado é que não tem conhecimento. Então, lá da psicologia, pelo que eu observo assim, de estar acompanhando, aconteceu que eu tive problema de saúde, estive na casa do índio durante 2 meses em observação. Então a casa de saúde estava com um clima tenso de servidor indígena com os índios, Chavante. Era um clima muito tenso. Aí convidaram a psicóloga, aí eu observei que não aguentava, assim, não tinha força para estar sentado, né? Estava muito fraco. Mais distante eu observei, né, que no outro dia aquele clima tenso foi acabando. Aí pedi para as pessoas me levar lá, sentei e fiquei ouvindo. Né? Aí não foi diferente. O que meu avô falava, estava uma pessoa assim que tem conhecimento, não precisava brigar, gritar ou xingar, ou falar do erro. Outra coisa muito forte que meu avô me falava era assim, que quando fosse falar para os meus filhos, orientar eles, nunca colocar um erro de uma pessoa, mostrando para eles que não é dessa forma, não. Eu tenho que falar do erro sem citar, sem comparar com ninguém. Tem que ser de uma forma bem natural. Então, por aí eu observei que esse trabalho ela chama Eleusa, e o trabalho foi muito bom. Tanto é que ficou tão bem. Aí, quando eu cheguei aqui, eu observei muito que o lado do alcoolismo estava muito forte. O jovem debaixo de árvore, numa mesa sentado bebendo, naquela forma assim, todo mundo misturado. Aí com calma eu fui perguntando, né, o que os pais achavam, se a gente não podia trabalhar, como não tinha citado o nome de como ia ser. Aí depois que todos concordaram, eu falei da pessoa, que era muito bom, chegando nessa época, no mês de junho, que era muito perigoso o envolvimento de índio e não índio, daquela forma. E acabei convidando e ela veio, e acabou fazendo esse trabalho. Então por aí acabei conscientizando um pouco, né, que esse trabalho é muito importante. Como se fosse um índio que tem essa fonte de conhecimento. Porque o nosso mundo, como eu falei, tem aquele mundo do guerreiro, do atirador de flecha, cada um numa especialidade de dom, como vocês falam, né? Dom de conhecimento. Então o nosso mundo Carajá no passado tinha isso. E que infelizmente, pelo envolvimento tão forte da sociedade envolvente, está acabando. Os próprios jovens, por falta dessa conscientização das pessoas mais idosas, eles vão perdendo o seu costume. Então, pela psicologia, eu valorizo muito. É um trabalho muito forte, muito bom. Isso aí eu observo assim, na minha observação, isso aí serve para índio e não índio. Precisa ter. Na sala de aula, aqui no Projeto Mauri, que é um colégio bilíngue, eu tenho citado isso. Um acompanhamento psicológico, não é porque a pessoa está desviando, mas ter um bom relacionamento, um bom direcionamento do dia a dia, do trabalho, fora do trabalho. Então isso aí é muito importante. Eu vejo que isso é muito importante. É uma das prioridades que nós temos que ter, né? Raul, nosso amigo em comum, Otair Salles Barbosa, disse que jamais o rio Araguaia, Berorocã, vai voltar a ser um rio que era. Ele pode ser um rio despoluído, ele pode ser um rio melhorado, mas nunca vai voltar a ser o Araguaia que era. Aqueles peixes fantásticos, está me dizendo tudo. O senhor acha que a cultura indígena, ela pode voltar a ser o que era? O índio vai voltar a ser índio? O único caminho é a integração do índio com o branco, não é um caminho sem volta. Não vai, nós vamos, porque o governo brasileiro fez um ordenamento em 48, levando para o carretão. O senhor acha que isso vai fazer eles continuarem sendo índios? Ou é um caminho sem volta? Olha, pelo que eu observo assim, como eu estava falando do meu avô, é uma forma assim que não tem volta.
Então, eu cito de novo o projeto Mauriri, que ela foi feita justamente por isso, nessa ideia, né, que foi criado com a ideia junto com o professor Mário Arruda, né? Então, meu avô, como índio, ele tinha esse pensamento de não misturar, né, o projeto Mauriri com a ideia do homem branco. Mas só que conversando com ele entendeu assim, porque o lado do homem branco ela é escrita, né? E o que é escrita hoje, ela nunca é esquecida. E agora a forma do índio, ela sempre vai morrendo. Por quê? Porque aquele índio que tem conhecimento, ele vai morrendo e leva todo o seu conhecimento. E esses que vêm da nova geração, ele vai deixando perder, né? Ele se autovaloriza muito no conhecimento de falar bem e de escrever bem e ter sua formação. Mas no conhecimento da realidade do passado, ele deixa morrer tudo. Então, assim, a ideia foi criada dessa forma. Não importa que vai miscigenando, não importa que vai sendo urbanizado, mas desde que preserve o costume, o respeito pela tradição, a forma de falar, que agora voltar ao que era, eu acho impossível. Mas não é por isso que tem que deixar de lado. Assim, no meu um pouco conhecimento que eu tenho, eu observo muito de falar assim do japonês, que a maioria reside em São Paulo. Não é porque eles chegaram em São Paulo, que é o Brasil, eles deixaram o seu costume. Eles misturaram com o povo brasileiro, mas eles continuam com a sua atividade cultural, bem japonês. Então por que o índio não pode fazer o mesmo trabalho? Porque ele se deixou se envolver, aí vai deixando o seu costume. Não. Eu acho que isso aí é pela parte da fraca do próprio índio, de deixar se levar por isso. Então é por isso que eu falo assim, que a parte falada, ela é muito forte, como no passado. Meu avô falava assim, como é que eu ia falar o contrário do meu avô se ele que me deu essa formação? Olha, se eu falar o contrário dele, estou faltando respeito com ele. Não posso falar isso, porque ele para mim foi tipo, na forma do português falar, é um professor. Ele foi meu professor. Agora por que eu vou falar contra o professor, que eu sei mais do que ele, se não foi ele que me deu esse conhecimento? Então é dessa forma, é assim. Eu vejo que não só o povo índio, mas o povo no geral, ele está procurando se perder, né? Se autovalorizando o conhecimento dele próprio. Não é dessa forma. Se nós chegar a ouvir um outro, o trabalho mesmo da psicologia é muito forte. É uma orientação que leva todo mundo de uma forma boa, de um direcionamento certo, de respeito em tudo. A natureza, as pessoas. Então é uma forma assim que muitos não deixam se levar, por quê? Porque se fortalece muito para o lado errado. Então isso é muito ruim. Então esse trabalho profissional de psicologia é um trabalho muito bonito. É um trabalho educativo, melhor dizendo. É um trabalho assim de direcionamento certo. Então nós índio, não índio, tem que passar a olhar isso com muito cuidado, com muito carinho, melhor dizendo. Que é uma forma assim de a gente ver o filho feliz, o neto feliz. Porque se a gente não deixar se levar por isso, não ouvir, nós vamos sempre ter tristeza. Então essa é a visão que eu tenho. E de falar assim um pouco na linguagem, o lábio é criado, dele não, mas o aderal bem de no ariar de que na creme. São no drone com creme, xerema aui, obit de que no dele não. Mas que não me creme não dá, são manco. Daí que se dá o meandro. Olha aqui, falei na linguagem assim, que a formação que meu avô me deu era de falar assim para mim que quando eu crescesse, era casar, ter minha família e ter um direcionamento certo de falar para eles que a vida é assim pela natureza também, de ter o respeito, não é porque é peixe ou caça ou árvore sair cortando. Nós que defendemos a natureza e pela própria forma assim, de conviver com um povo diferente, não é por isso que a gente vai desrespeitar. A gente só tem que respeitar o costume um do outro, então só assim tem um desenvolvimento bom junto, né? Foi assim que meu avô me ensinou, que eu falo um pouco na linguagem.